pessoal, voltamos com mais um vídeo do YouPet e hoje nós iremos realizar um exercício de SHP. Então tá, o que o exercício nos pede? Deseja-se projetar um elevador hidráulico para o levantamento de uma carga de 9,5 toneladas ao longo de 4 metros de altura em um tempo inferior a 25 segundos. O suporte de carga pesa 850 kg e o tempo de retorno deve ser inferior a 15 segundos. O esboço de fixação é dado a seguir. Então, aqui nós temos um elevador. Aqui está o comprimento que ele fala, de 1,4 metros. Aqui, essa bacia seria onde está o suporte para a carga, que é 9,5 toneladas, e o suporte 850 kg. Os nossos dados de entrada de tempo de avanço deve ser inferior a 25 segundos, o de retorno inferior a 15 segundos, e essa pressão nominal a gente tira da tabela de guindaste, que dá 160 bares. A primeira coisa que nós podemos calcular é o lambda. O nosso lambda é 2 vezes o comprimento de 1,4 metros, assim nós achamos 2,8 metros. Assim, a gente pode calcular a força de avanço. A força de avanço, o que ela precisa levantar? Ela tem o suporte e a carga. Então, aqui nós temos 9,5 toneladas, 0,85, que é os 850 quilos, vezes 1000, para colocar toda essa unidade que está em toneladas para quilos, vezes a aceleração da gravidade. Assim, nós achamos a nossa força de avanço de 101,53 kN. Agora, a gente pode calcular também a força de retorno. Quando o retorno no caso, é o nosso elevador descendo. Quando o elevador está descendo, ele já não tem mais a carga, porque a gente precisava levantar a carga, e agora a gente só precisa descer para, vamos supor, pegar uma nova carga. Então, aqui nós só teremos o suporte, que é os 850 kg, vezes a aceleração da gravidade, que dá 836,85 newtons. A partir desses dados, a gente pode agora calcular a pressão de trabalho. Como nós temos perdas, nesse caso nós assumiremos que nossa perda é de 15%. Então a pressão de trabalho vai ser a pressão nominal, que nós tiramos da tabela, vezes 0,85. O 0,85 seria 100% menos 15. Então nós temos 160 vezes 0,85, que dá 136 bar. Então, aqui, agora nós iremos calcular o diâmetro do pistão ou o diâmetro da coroa. O que nós temos? Nós temos a nossa força a pressão de trabalho, nós temos a força de avanço e nós queremos o diâmetro. O que nós podemos usar inicialmente? Nós sabemos que a pressão é força sobre área, assumindo que a nossa área é um círculo, tem formato circular, nós sabemos que é π, diâmetro ao quadrado, dividido por 4. Então, utilizando a nossa pressão de trabalho, que é igual à nossa força de avanço, dividido pela área. Assim, nós iremos achar a área. Como a área é circular, a gente isola daqui o diâmetro. O nosso diâmetro deu 0,097 metros. A gente agora vai passar para milímetros. Em milímetros dá 97,4. Só que agora a gente precisa achar um diâmetro comercial, porque esse é o diâmetro mínimo necessário para o nosso elevador. Só que o projeto ele não é feito sob medida exata do que nós achamos. Então, a gente precisa ter um diâmetro comercial. O diâmetro comercial mínimo que nós achamos, que tem que ser o mínimo acima do que nós achamos, não pode ser o mínimo abaixo. Então, 100 milímetros do diâmetro comercial. Então, a partir do diâmetro comercial, que nós achamos na tabela, e essa tabela, pessoal, ela também já dá a área, então a gente não precisa ficar pegando o diâmetro, calculando a área, é só olhar tudo direto na tabela.
nós achamos a nova pressão de trabalho. Aqui nós pegamos de novo a força de avanço, dividimos pela nova área e achamos a nova pressão de trabalho, que agora nós achamos 129,27 bar. Então agora nós vamos calcular o diâmetro da haste. A gente pode tirar o diâmetro da haste pela equação da pressão crítica igual a π quadrado, módulo de elasticidade, vezes momento de inércia, dividido pelo comprimento ao quadrado. A nossa pressão crítica é igual a tensão crítica vezes a área. E a tensão crítica pode ser tirada pela tensão admissível vezes o fator de segurança. Lembrando que o momento de inércia é o π d a quarta, que é o diâmetro a quarta, dividido por 64. E o que nós queremos? Nós queremos o diâmetro. Então, tá. Aqui nós podemos isolar o diâmetro de forma direta. O nosso diâmetro vai ser raiz quarta, porque ele sai elevado à quarta, vezes 64, 3,5, que é o nosso fator de segurança, 2,8 ao quadrado, o nosso comprimento, 101,53. Aí, pessoal, aqui, desculpa, é 10 a terceira, porque tá em quilonewton, que é a nossa força admissível, que é onde está aqui a tensão admissível, que no caso nosso é o mesmo que a força de avanço, dividido por π ao cubo, que veio daqui, que é o π quadrado, vezes o π do momento de inércia, vezes o módulo de elasticidade, que é 210, no caso é gigapascal, giga é 10 a nona. Então tá. Com esses dados, nós achamos o diâmetro da haste, que em metros dá 0,072 e em milímetros dá 72, aqui, né, 0,34 milímetros. Então, novamente, nós devemos voltar ao catálogo. Então, agora nós temos o diâmetro do pistão e o diâmetro da haste. Então, esse é o diâmetro mínimo. Então, nós devemos pegar, se não tiver esse diâmetro, o mínimo superior logo acima, que no caso nós temos 90. Só que o 90, ele para o diâmetro do pistão, ele muda. Então, nós vamos ter agora um diâmetro de haste de 90 milímetros e um diâmetro de pistão de 125 milímetros. Como o diâmetro do pistão mudou de novo, nós devemos recalcular a nossa pressão de trabalho. Então, a nossa pressão de trabalho agora vai ser a nossa força de avanço vezes a nova área correspondente ao diâmetro do pistão. Pessoal, só reforçando, sempre que for recalcular a pressão de trabalho, a gente retira da área do diâmetro do pistão. Então, nós achamos uma nova pressão de trabalho de 82,74 bar. Agora, com os dois diâmetros, nós podemos achar a área da coroa. A área da coroa é o diâmetro do pistão menos o diâmetro da haste. Como ele já dá direto as duas áreas nos catálogos, a gente só precisa achar a área da coroa, que é um menos o outro, que dá 59,10 centímetros quadrados. A área da coroa, pessoal, também está no catálogo, então a gente tem menos trabalho. O que nós precisamos agora? Agora nós vamos calcular a vazão de avanço. A nossa vazão de avanço vai ser a área que nós temos, né, dos 125 milímetros, vezes a nossa altura de elevação, 1,4. E o que ele pede? Ele pede para o tempo de subida, né, de elevação da carga ser inferior a 25 segundos. Então, nós vamos dividir no limite, 25 segundos. Isso vai dar em metros cúbicos por segundo. Então, nós temos que passar para litros por minuto. Então, nós pegamos o resultado dessa equação, que dá 6,871 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo, e passamos para litros por minuto, que é fazer vezes 1000 vezes 60.
Assim, nós achamos que a nossa vazão de avanço é 41,23 litros por minuto. Agora, nós podemos achar a nossa vazão de retorno. A nossa vazão de retorno será o quê? Será a área, no caso, da parte preenchida do pistão, menos a área da haste. Então, nós temos 127,70 vezes 10 a menos 4, menos 63,61 vezes 10 a menos 4, que é a área da haste, que no caso deu 59,10 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, para calcular a nossa vazão de retorno, a altura, ele levanta 1,4 metros, então ele tem que voltar esse 1,4 metros. Então, nós temos 1,4 metros vezes a área, que no caso, a vazão, onde é calculada, é nessa arinha azul clara. Então, 59,10 vezes 10 a menos 4, dividido pelo qual o nosso tempo? Ele fala para retornar em menos de 15 segundos. Então, o limite, 15 segundos. E aqui, esse 60 mil já seria do 1.000 litros vezes 60 segundos. Assim, nós achamos uma vazão de retorno de 33,09 litros por minuto. Agora, nós iremos achar a vazão induzida de avanço. A nossa vazão induzida de avanço vai ser a área em azulzinho claro, vezes a altura de avanço e retorno, que é a mesma, 1,4 metros, dividido pelo 25 segundos, porque é no avanço, na subida, vezes a nossa conversão, né, de litros segundos. Litros segundos não, pessoal, litros minutos. Que aí nós achamos 19,86 litros por minuto. Da mesma forma, nós achamos a vazão induzida de retorno. A vazão induzida de retorno é quando ele volta 1,4 metros, vezes... Agora, pessoal, é o contrário. No retorno, agora nós vamos utilizar a área dos 125 milímetros. 125 milímetros. Que aí a nossa vazão induzida de retorno é 68,7 litros por minuto. Assim, o último dado que a gente precisa calcular, para depois ficar apenas o projeto, é a pressão de retorno. A nossa pressão de retorno é a força de retorno dividida pela área crítica, que dá 833,85 dividido por 59,10. Assim, nós achamos 14,09 bar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco e nós aceitamos sugestões. Muito obrigada, pessoal!